Antes da provisão acontecer, sempre vai existir alguns ajustes na nossa vida que muitas das vezes nós não queremos fazer, que muitas das vezes nós rejeitamos, né? Então, o Senhor, ele começou a organizar aquele povo antes do milagre acontecer. Talvez você esteja esperando um milagre e você não está fazendo aquilo que o Senhor te pediu para fazer. Às vezes você quer que eu sempre falo sobre conversão, né? Sobre casamento. Às vezes você quer que seu casamento mude, mas você só quer que Deus faça um milagre. O que cabe a você fazer, você não faz. Às vezes o Senhor diz, olha, cala a boca, né? Vai organizando a casa, faz o que ele gosta, faz o teu papel, seja a mulher que é submissa, seja a mulher que organiza a casa. Mas Deus, eu quero milagre. Só que a gente vai começar primeiro a nos ajustar. Antes do milagre acontecer, o Senhor organizou a multidão. Então existiu um processo antes da multiplicação. Então que hoje nós íamos estar ajustando aquilo que tem que ser ajustado. Antes de qualquer milagre existe uma preparação, existe um processo. Amém? Então, outro detalhe que nós vamos ver aqui dentro dessa palavra, um detalhe importante, é que antes de recursos pequenos, né? Ele tinha 5 pães e 2 peixes. Então, diante da necessidade, diante daquela multidão, você diz, isso não é possível. 5 pães, 2 peixes, não é assim? Parecia insuficiente alimentar milhares de pessoas. No entanto, quando aquilo que nós temos, estamos colocando diante de Deus, nas mãos de Jesus, o que é limitado se torna suficiente. Quando nós mesmo, aos nossos olhos, parece impossível, quando nós colocamos diante de Deus aquilo que parecia pouco, começa a multiplicar. Eu trabalhei, uma pessoa trabalhou comigo no meu salão, né? E ela disse, Glaucia, você é tão abençoado o dinheiro que eu recebo aqui, que eu não sei como multiplica, eu não sei. E eu disse, é Deus. Então, assim, nós precisamos entender o quanto Deus pode fazer na nossa vida através daquilo que nós já temos em nossas mãos. Aquela multidão para ser alimentada, né, parecia impossível. E não adianta nós estarmos questionando. Não adianta a gente, mas Deus, como o Senhor vai fazer? Eu escutei isso há muito tempo que diz, olha, quando você for fazer algo, não pergunta para Deus o como vai fazer. Porque o como não cabe a você, o como não cabe a mim. A gente só precisa acreditar de que Ele vai fazer. Do que o que nós temos de forma limitada se tornará suficiente porque entregamos diante da pessoa certa. Talvez as coisas não estão sendo ajustadas na tua vida porque você tem corrido para as pessoas erradas. Então Jesus, ele também agradeceu antes da multiplicação, né? Então, primeiro Jesus organizou o povo, né? Depois Jesus, ele começou a entender, né, a organizar aquelas pessoas, a não olhar para a quantidade que tinha e simplesmente entender que o que Deus ia fazer era suficiente para multiplicar. E Jesus, ele agradeceu antes, né? A palavra diz que ele ergueu os olhos para cima, ele olhou e ele agradeceu. Então, quantas das vezes nós estamos esperando o momento certo para agradecer a Deus? Eu vou agradecer a Deus quando o milagre acontecer. Não, já agradece antes. Deus, muito obrigada, porque aquilo que eu preciso para o dia de hoje, o Senhor vai suprir. Deus, olha, eu te agradeço pela conversão do meu filho, eu te agradeço pela conversão do meu esposo, eu te agradeço pela minha família estar rendida diante do Senhor, por mais que você não esteja vendo. Eu não sei qual é o problema que você enfrenta no dia de hoje, mas que você seja organizado, que você faça o que precisa ser feito, o que cabe a você fazer, e creia e agradeça, diga, Deus, eu creio que o Senhor vai fazer, eu creio que aquilo que eu preciso viver, que eu preciso acessar, o Senhor vai prover para a minha vida. Então Jesus, ele também agradeceu antes da multiplicação. Ele olhou para o céu, ele abençoou, né, o alimento antes de viver o resultado, antes de viver o milagre. Isso nos ensina que nós devemos cultivar a gratidão, a confiança em Deus, mesmo quando ainda não estamos enxergando a solução. Mesmo que você ainda não esteja vendo o resultado, mesmo que você não esteja enxergando o milagre acontecer, simplesmente confia no Senhor e agradece. De Deus, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor vai prover o que é para mim. Eu sei que vai chegar o que é necessário para mim. Nós precisamos confiar, nós precisamos viver isso, sabe?
E de uma forma intencional, eu vou agradecer porque isso é bênção. Eu vou agradecer porque Jesus agradeceu antes da multiplicação acontecer. Eu imagino como os discípulos estavam reagindo, né? Quando o Senhor diz, olha, o que é que a gente tem aí? Jesus, ele podia transformar. Ele podia fazer. Mas ele disse, o que é que você tem aí agora? O que é que você já tem nas mãos? E os discípulos olharam e disseram, a gente tem 5 pães, 2 peixes. Pronto, organiza a multidão. Vai organizando a multidão. Aí pega o cestinho, agradece ao Senhor. E eu acho que os discípulos eram organizando de como é que vai fazer isso? Ele não está entendendo, ele não está vendo. Então, a gente precisa, por mais que o cenário seja o contrário, a gente precisa confiar em quem deu a ordem. Confiar de quem está dando o direcionamento. É por isso que nós precisamos correr para essa palavra todos os dias. O nosso principal conselheiro precisa ser Jesus, precisa ser a palavra. Então, mesmo que você não esteja enxergando solução, agradece ao Senhor, porque a provisão ele vai chegar. E ele vai chegar no tempo em que há já um ambiente preparado. Né? Então, nós precisamos ir nos preparando. Peraí, é igual uma gestação de um filho. O bebê está lá na barriga e a mãe está aqui fora e os pais estão aqui fora fazendo o quê? Preparando tudo, preparando a cama, preparando a roupa, preparando o enxoval todo, antes de ver. E nós precisamos estar assim, né? Grávidos dos nossos sonhos, dos nossos projetos, preparando e organizando o cenário antes de um milagre vir ao mundo. Então, o resultado é a abundância, né? Todos eles comeram, né, se fartaram, e a palavra diz que ainda sobraram. A palavra diz que ainda sobraram 12 cestos. E as pessoas não comeram um pouquinho não, eles se fartaram, eles comeram bem. Então nós precisamos confiar e acreditar nesse Senhor, porque Ele é capaz. Deus, Ele não apenas supriu a necessidade, Ele não apenas supre a necessidade. Ele faz além. Ele faz por completo. Aquilo que parecia impossível se tornou possível. Porque Jesus estava. Porque os discípulos obedeceram. E Jesus, ele nos ensinou muita coisa através dessa palavra. Então que hoje seja o dia em que nós vamos estar colocando em ordem aquilo que está fora de lugar. Que você venha começar a mudar a forma como você tem falado. Para de reclamar. Começa a agradecer. Diz, Senhor, muito obrigada. Obrigada porque por mais que eu não esteja curado, seja qual for a enfermidade, agradece, diz, Senhor, isso não vai ser empecilho para que eu possa ser grato. Eu te agradeço pela cura, eu te agradeço pela provisão. Por mais que você esteja cansado hoje na fé, mas você diz, Senhor, muito obrigada porque eu estou cansado, mas eu confio na tua palavra. Estou desanimado, mas eu sei que eu sirvo, o Deus que eu sirvo. Então entrega a Jesus aquilo que você tem, mesmo que pareça pouco. Talvez hoje você diga, Deus, como é que eu vou pagar tanta conta? Se o que eu ganho é um salário, se o que eu ganho, você vai dizer X, Y. O Senhor, ele vai multiplicar se você estiver fazendo o que tem que fazer. Às vezes a nossa finança tá uma bagunça, mas você trabalha, você até ganha bem, mas está tudo fora de ordem. Tudo desorganizado, você gasta com tudo, gasta de forma sem sabedoria, faz do teu jeito. Nós precisamos entender que o Senhor é Deus de organização. Veja onde você está gastando as coisas. Começa a anotar o que você gasta, foi isso que eu aprendi. Às vezes a gente fica reclamando porque o dinheiro não dá, é você que não tem controle. Então que você possa confiar no Senhor. Entregue a Jesus aquilo que você tem hoje. Mesmo que pareça pouco, Jesus é Deus, é o Senhor que multiplica. Então confie no processo do Senhor, mesmo quando o milagre ainda não é visível. Você pode olhar assim e dizer, Deus, olha o tanto de coisa que eu tenho para fazer, olha o que eu tenho. Nós precisamos confiar no Senhor, porque Ele vai multiplicar. Talvez você diga, como é que eu vou fazer isso se eu só tenho X?
Ele vai fazer. Ele vai te dar discernimento, ele vai te dar sabedoria. O que Deus quer de mim, de você, é obediência. Se ele diz vai, não fica olhando como, nem se vai dar certo, só vai. Obedece ao Senhor. Pratique gratidão. Não fique murmurando. Pratique a gratidão antes mesmo de você ver respostas, antes mesmo de você ver resultado. Tem dias que parece que quando a gente começa a agradecer, o inferno fica furioso com a gente e parece que é você agradecendo, Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, vai ser bênção, e parece que os problemas começam a surgir. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas os problemas começam a surgir, você diz, nossa, eu estava tranquila, aí eu comecei a fazer, o inferno ele não vai desistir de mim, de você. E quando nós estamos tentando viver em obediência constante, vai se levantar desafio, sim. Sem contar que nós passamos muito tempo fazendo as coisas erradas. Ainda vamos colher frutos disso. Às vezes a gente passa a vida toda fazendo um monte de coisa errada. Aí aceito Jesus, a minha vida vai ser transformada. Aí quer que Jesus transforme tudo que a gente fez de errado e a vida fique perfeita. É assim? O Senhor tem planos de vida para a nossa vida. Mas entenda, tudo que a gente plantou a gente vai colher. Só que claro, se você plantou algo, você está em Cristo, a colheita vai ser mais... A colheita daquilo que você ia levar com Cristo, a gente vai ter consequências menores, mais leves, porque a gente tem Ele. Mas nós precisamos entender que todas as decisões que a gente toma na nossa vida, no dia de hoje, ele vai gerar consequências para a nossa vida. Então, se você passa o tempo murmurando, isso traz consequência para você. Se você passa o tempo agradecendo, isso também tem consequências para você. Então, que hoje seja o dia em que você comece a exercer essa gratidão dentro de você, por mais que o cenário seja contrário. E lembre-se de que Deus ele é suficiente. De que a suficiência de Deus não depende da quantidade de recursos que você possui. Que aquilo que Deus vai fazer na tua vida não depende da tua conta bancária. Que daquilo que Deus vai fazer na tua vida não depende das circunstâncias que você tem passado. Não. O que Deus quer de você é um coração disponível. É um coração que deseja transformação. É um coração que vai obedecer. Deus, olha, o que eu tenho é isso aqui. Aí Deus, é com isso que a gente vai começar. É com o que você tem. O que você tem é suficiente para ser abençoada. Para ser abençoado, amém? Então o que você tem já é suficiente para Deus fazer. Então faz a tua oração hoje de Senhor. Muitas das vezes eu olho para as circunstâncias, eu olho para as minhas limitações, eu olho para o medo, para a insegurança, eu olho para como está meu casamento, eu olho para como está a minha vida financeira. Eu tenho olhado para as circunstâncias da minha vida, a vontade que eu tenho é de parar. Mas eu sei que eu não vou desistir, porque eu sei que o Senhor é suficiente para fazer. Eu sei que o Senhor é suficiente para multiplicar. Me ajuda a confiar. Me ajuda a não desistir. Abre o teu coração e fala para Jesus. Ensina-me a viver com gratidão, Pai. Quantas das vezes a gente pula da cama reclamando? A gente já diz, meu Deus, mais um dia. Gente, eu tô aqui cheia de dor. Muita dor. Eu dei um jeito aqui na coluna. E ontem eu fui dormir, muita dor. Eu até estava pensando em ir no hospital e tudo, mas aí eu acabei pegando no sono, não fui no hospital. E assim que eu acordei, eu disse, Deus, muito obrigada, porque a provisão que eu preciso para o dia de hoje, o Senhor vai derramar sobre a minha vida. Então Deus, Ele só quer que eu e você aprenda a confiar nele, a descansar o nosso coração. Ele vai alinhar a nossa vida. Ele vai trazer sobre a nossa vida aquilo que nós precisamos. Amém? Você pode declarar agora e dizer, Deus, muito obrigada, porque aquilo que eu preciso para o dia de hoje o Senhor vai prover. Deus, eu tenho o que é necessário para a minha vida no dia de hoje. Será que você pode dizer, Deus, eu tenho o que é necessário? Eu tenho o necessário. Então, para o dia de hoje, pegando nessa palavra, organize o que está ao seu alcance. Jesus, ele mandou a multidão, mandou o povo todo se assentar antes do milagre acontecer. Então organiza. Talvez você diga, Deus, o meu sonho é ter minha casa organizada. Eu queria tanto fazer isso, mas a tua casa é uma bagunça. Deus, eu desejo tanto, deixa eu dar outro exemplo, mudar o meu carro. Mas você não é grato pelo carro que você tem.
Você reclama dele o dia todo. Você reclama de tudo que você tem. Começa a gerar gratidão. Começa a dizer, Deus, muito obrigada. Muito obrigada porque ele me serviu até aqui. Porque o que eu tenho me serviu até aqui. Mas eu já te agradeço pela provisão que o Senhor vai trazer para mim. Eu já te agradeço por tudo que eu vou viver. Amém? Então, existem áreas da nossa vida, né, que precisam ser organizadas. Existem áreas na tua vida que precisam de organização. Talvez seja no financeiro, no casamento, nos relacionamentos, na vida espiritual. Como é que está a tua vida espiritual? Você tem sido uma pessoa que ora? Você tem sido uma pessoa que leva a palavra onde você vai? Você tem sido uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias? Que se alimenta dessa palavra constantemente? Que ao invés de estar nas redes sociais olhando besteiras aleatórias, se distraindo, perdendo o teu tempo, você coloca uma palavra no YouTube, vai arrumando tua casa, organizando tua vida e escutando a palavra de Deus. Onde é que você tem investido o teu tempo? Qual é a área da tua vida hoje que você vai dizer assim, Deus, olha, ajusta. O que é que você precisa confiar em Deus hoje? Então, organize o que está precisando de organização, o que está no teu alcance. Use o que você já tem. Pare de reclamar. Deus manda, manda. A tua oração é assim, não, Deus, obrigada. Obrigada porque o que eu tenho ainda não é o que eu quero. Mas eu já te agradeço porque eu tenho. Amém? A multiplicação só vai existir em quem está grato. Em quem é grato. E não é sobre você fingir gratidão, é sobre o teu coração revelar isso. O que é que Provérbios diz? O além e o abismo estão descobertos diante de Deus. Quanto mais o coração do filho do homem. Não adianta você dizer, Deus, muito obrigado por tudo, e o coração dele. Isso não é possível. Isso não vai acontecer. Nós precisamos exercer fé. Fala para Deus, Deus, olha, parece que eu não estou conseguindo acreditar, mas eu decido acreditar. Eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim, por mais que o cenário seja contrário. Por mais que eu não esteja conseguindo acreditar, mas eu declaro, vai acontecer, porque a tua palavra diz que vai acontecer. O Senhor multiplicou aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens. Então o Senhor é poderoso para fazer, multiplicar aquilo que eu tenho hoje. Amém? Os pães e os peixes era pouco. Foram entregues a Jesus, mas foram entregues a Jesus. Pergunto, você está focando no que está faltando ou no que já tem? No que Deus já proveu para você? Será que você está só olhando para o que falta? Quantas das vezes nós estamos olhando somente para o que está faltando? É igual aquela coisinha do copo. Deixa eu beber um pouquinho d'água. A história do copo. Aqui tá a metade com água, a metade sem água. Às vezes você fica só olhando, mas Deus, acabou a metade, eu não tenho mais aquela água. Ah, Deus, eu só tô com a metade da água. Às vezes a gente tá só olhando para o que tá faltando. E por que não gerar gratidão, Deus? Muito obrigado, porque eu ainda tenho. Às vezes a gente tá focando somente no que acabou, no que tem, no que tá faltando. Seja grata por tudo que você já tem. Talvez você você tenha se alimentado esses dias, tenha passado um aperto tão grande, você diz, Deus, não tem carne, porque não tem isso. Mas você vai dizer, Deus, não, obrigado, eu tenho feijão, eu tenho arroz. Então a provisão ele vai vir de acordo com a tua gratidão. Agora isso de coração, fala para o Senhor e diz, Deus, eu creio que o Senhor pode multiplicar. Porque o Senhor é Deus que faz o impossível acontecer. Acredite. Siga grato. Antes da resposta vir, gere gratidão. Jesus, ele agradeceu pela multiplicação, quando a multiplicação ainda não tinha acontecido. O que é que você tem murmurado, ao invés de ter agradecido? Jesus, ele não tinha visto a multiplicação, a solução ainda completa, mas ele sabia. E eu acho que os discípulos, por não saber, ele ficava, não, como? Como? E a multidão, como? Mas Jesus, ele sabia em quem confiava. Então, separa alguns minutos do teu dia hoje para agradecer
Pelo menos por 3 coisas que o Senhor já fez na tua vida. Não reclama, não murmura, simplesmente agradece. Deus, muito obrigada. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez na minha vida. Amém? Então que hoje seja um dia em que você venha provar desse milagre, da multiplicação do Senhor. Veja com os olhos da fé o que o Senhor já tem feito por você. Deixa Deus participar da tua vida. Convida Jesus para fazer parte da tua história. Amém? Então que hoje você possa tomar posse disso. Por mais que o cenário seja contrário, Deus é suficiente para você. Talvez você não tenha tudo que você precisa, mas você tem Jesus. E deixa eu te dizer que Ele é suficiente. Às vezes a gente fica esperando que o milagre aconteça para a gente celebrar, para a gente agradecer. Às vezes o milagre ele não começa quando recebemos, mas quando a gente coloca nas mãos de Deus aquilo que nós temos. E Deus vai ajustando a nossa vida dentro desse processo. Dentro do processo da conquista, da organização, da gratidão. E as portas vão se abrindo e o milagre vai acontecendo. E você diz, como é que está acontecendo? Eu não tinha e fez. E quantas das vezes o Senhor fez, multiplicou e abençoou num cenário que parecia improvável para nós? E Ele fez. E Ele vai fazer de novo, e de novo, e de novo. Que hoje você possa ter total certeza. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinho. O Deus que fez o milagre nesse tempo é o mesmo Deus que faz milagre hoje. E é o mesmo Deus que vai fazer milagre eternamente. Então descansa o teu coração. Por mais que o cenário não contribua nem para você orar. Começa a organizar o que você tem. Começa a gerar gratidão por tudo que você tem. A multiplicação vai chegar. Mas vai chegar para quem é grato. Vai chegar para quem compartilha e obedece tudo com Jesus. E obedece tudo que Ele manda. Então começa a organizar, começa a agradecer. A bênção vai chegar, o Senhor vai fazer o que precisa ser feito para a nossa vida, amém? Então fecha teus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, que você possa guardar ela no teu coração, de entender que por mais difícil que a situação esteja, existe um Deus que vai fazer milagre. O que nós precisamos hoje é exercer a nossa fé, de dizer, Deus, eu creio que o Senhor vai fazer. Na verdade, eu creio que o Senhor já fez. Glaucio, por que ainda não chegou? Essa espera de uma bênção chegar na nossa vida está preparando eu e você. Essa preparação, esse tempo de espera, nos prepara para receber. Amém? Então vamos orar. Querido Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, te agradecer por mais um dia de vida, de oportunidade que o Senhor está nos dando. Obrigada por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Obrigada por tudo que o Senhor vai fazer. Nós sabemos que tudo que precisamos o Senhor vai derramar sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Quem precisar de cura, que seja curado. Quem precisar de portas abertas, que elas sejam. Que nós venhamos ser gratos, Senhor, por tudo que o Senhor já nos entregou. Que nós vamos gerar isso todos os dias, que nós vamos estar ajustando, organizando, colocando no lugar tudo aquilo que está fora de lugar. Que nós vamos nos comportar, que em todas as áreas da nossa vida nós vamos ajustar aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser corrigido. Pai, em nome de Jesus, traz arrependimento sobre a nossa vida. Que nós vamos estar sempre vivendo perto da Tua presença, permitindo que o Teu Espírito transforme o nosso caráter, transforme a nossa vida. E é uma transformação de dentro para fora. E é assim que nós te oramos, Pai. E é assim que nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, porque aquilo que é nosso vai chegar. E a multiplicação que precisamos, que independente da área, vai chegar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que aquilo que você precise diante do Senhor entrega. Independente do cenário, parece impossível, mas não desiste. O nosso Deus é Deus que faz milagre. E o que Ele quer de mim e de você é só um coração disponível. É um coração obediente, é um coração grato.
Amém? Então que Deus abençoe e eu espero vocês amanhã para mais um devocional. E não esquece de colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido todos os dias. E não esquece de compartilhar esse devocional com alguém. Eu vou deixar salvo lá no canal do YouTube. Então você vai lá, escuta a palavra novamente, compartilha com alguém que precisa ouvir essa palavra. Tá bom? Então Deus abençoe e até amanhã, 5h25. Deus abençoe.